Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo, né, mais conhecido como Gepeto, do Colégio Estadual Minas Gerais. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de cinemática escalar, né, alguns conceitos básicos que a gente já tinha estudado em nossas aulas presenciais. E na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão rápida, tá bom? Ou seja, a cinemática é a cinemática. A cinemática é o ramo da mecânica que estuda o movimento de forma descritiva. O que significa isso? Descreve o movimento sem se preocupar com suas causas. Tá legal, pessoal? Descreve o movimento sem se preocupar com suas causas. No estudo da cinemática, né, é muito comum a gente definir alguns conceitos básicos. Por exemplo, conceito de ponto material, conceito de corpo extenso. É muito comum você pegar uma questão de cinemática e ele falar para você, um ponto material se desloca 80 km por hora. Um ponto material se desloca 90 km por hora. Um ponto material se desloca 100 km por hora. O ponto material, pessoal, é aquele corpo que tem dimensões desprezíveis na análise de um fenômeno físico. O corpo extenso, as dimensões do corpo são relevantes na análise de um fenômeno físico. Por exemplo, um trem vai atravessar uma ponte, né? Se ele me fornece a velocidade do trem, por exemplo, eu tenho que levar em consideração o tamanho do trem, né, para calcular, por exemplo, o intervalo de tempo que o trem gasta para atravessar essa ponte. Né? Aqui eu tenho um exemplo de um corpo extenso, que é uma árvore, e aqui eu tenho um exemplo de um ponto material, que é esse pássaro se movimentando. Né? Aqui um corpo extenso, um trem atravessando, por exemplo, uma ponte, né? Passando por uma ponte, por um viaduto. Aqui, ó, o trem ele não pode ser considerado um ponto material. Por quê? Se eu quiser calcular, por exemplo, o intervalo de tempo que esse trem gasta para atravessar completamente a ponte, eu tenho que levar em consideração as dimensões desse trem. Então, ele não é um ponto material. O trem ele é considerado um corpo extenso. Já o pássaro em movimento, ó, ele é considerado um ponto material. Tá vendo? Né? Outro detalhe, pessoal, outro detalhe. Na cinemática é muito comum a gente estudar o conceito de referencial. Por quê? No estudo da cinemática escalar, por exemplo, no estudo do movimento, do repouso, né, nós temos que escolher o referencial, né, adotar o que a gente chama de referencial, ou sistema de referência. O que é o referencial, ou sistema de referência? É o elemento em que eu me baseio para determinar a posição de uma partícula. Se a partícula muda de posição com o passar do tempo, a gente diz que ela está em movimento em relação ao referencial. Né? Se a posição da partícula não varia com o tempo, né, a gente diz que a partícula está em repouso. Isso em relação a um dado referencial. Por quê, pessoal? O movimento e o repouso dependem do referencial adotado. Movimento e repouso são conceitos relativos. A descrição do movimento requer um referencial. Então, por exemplo, se a gente voltar, por exemplo, ó, esse pássaro ele estava ocupando inicialmente, aqui, ó, em relação a esse meu sistema de referência, em relação a essa árvore, esse pássaro ocupava a posição 10 metros, que a gente chama de espaço inicial, ou posição inicial, medida em relação ao nosso sistema de referência. Aí esse pássaro se movimentou, tá vendo? Até a posição 32 metros. Ou seja, agora ele está a 32 metros da árvore. Isso significa dizer que em relação a esse meu sistema de referência, em relação à minha árvore, esse pássaro se deslocou 22 metros. Tá vendo? Ou seja, a descrição do movimento requer um referencial. Como é que a gente calcula esse deslocamento escalar do pássaro? O ΔS. Pessoal, esse símbolo delta, na cinemática, ele indica para a gente uma variação. Quem é ΔS? Variação de espaço. Quem é o S0? É o espaço inicial. Mas o que é o espaço na cinemática? É a localização da partícula na trajetória, em relação a um referencial. Então, observe, o pássaro ocupava inicialmente a posição 10 metros. O S0 é o espaço inicial, a posição inicial do pássaro. O pássaro se deslocou até a posição 32, né? Agora ele ocupa a posição 32 metros em relação à árvore. Ou seja, esse pássaro ele se deslocou 22 metros. Como é que eu calculo esse deslocamento, esse ΔS? O deslocamento é o espaço final menos o espaço inicial. Né? Ou seja, em relação à árvore, que é o meu sistema de referência,
o ΔS é 22 metros. Tá legal, pessoal? Bom, outro detalhe, se o pássaro, né, ou melhor, se a partícula, se o ponto material, se o corpo se movimenta no sentido da orientação da trajetória, o deslocamento é positivo, né? O ΔS é positivo. Detalhe, pessoal, o ΔS é uma grandeza algébrica, né? A grandeza algébrica ela pode ser positiva, negativa ou nula. O ΔS, o deslocamento escalar, é uma grandeza algébrica, né? Pode ser positivo, negativo ou nulo. Ué, o deslocamento pode ser negativo? Pode, pessoal. Pode ser nulo? Pode. Né? Já viu aquela brincadeira que o pessoal fala assim, ó, é possível efetuar um deslocamento? É possível me movimentar sem me deslocar? Sim. Se você estava no quilômetro 20 de uma rodovia, vai até o quilômetro 100 da rodovia, depois volta para o quilômetro 20, fisicamente falando, algebricamente falando, seu deslocamento é zero. Por quê? Como é que a gente calcula o deslocamento escalar? O deslocamento escalar é o espaço final menos o inicial. Então, observe. Se você estava no quilômetro 20, foi até o quilômetro 100, você se deslocou 80 quilômetros. Se você voltar para o quilômetro 20, seu deslocamento é zero. Por quê? Porque o espaço final coincide com o espaço inicial. Tá legal, pessoal? Agora, cuidado. Outra coisa, não confunda deslocamento escalar com distância efetivamente percorrida. A distância percorrida é o que você percorreu realmente. O deslocamento escalar, no cálculo do ΔS, a posição onde você parou e a posição de onde você saiu. No cálculo da distância efetivamente percorrida, você tem que calcular o que ele percorreu realmente. Tá legal, pessoal? Outra grandeza que é importante para a gente, no estudo da cinemática, é o intervalo de tempo. Né? Pessoal, o que é o tempo? O tempo, fisicamente falando, é um conceito primitivo. Não existe uma definição para o tempo. Né? O tempo é uma sucessão de acontecimentos. Não é isso? Por exemplo, você fala assim, poxa, 2 anos atrás, né? Uma hipótese, tá, pessoal? Ocorreu o terremoto no país tal. Né? Há 2 anos atrás, o meu time de futebol foi campeão brasileiro. Uma hipótese, tá, pessoal? Ou seja, a gente concebe o tempo como uma sucessão de acontecimentos. Né? O tempo é uma sucessão de acontecimentos. Tá bom? Não existe uma definição formal para o tempo. Agora, o intervalo de tempo ele é calculado quando a gente tem 2 acontecimentos simultâneos. Né? Por exemplo, às 2 horas da tarde, o termômetro registrava uma temperatura de 37 graus. Às 5 horas da tarde, o termômetro registra a temperatura de 34 graus. Ou seja, no intervalo de tempo de 3 horas, a temperatura na minha região, na região onde eu estava auferindo a temperatura na minha região, no intervalo de tempo de 3 horas, aferindo no caso, né? 3 horas, a temperatura caiu de 37 graus para 34 graus, ela caiu de 3 graus Celsius. Isso no intervalo de tempo de 3 horas. Né? Outro conceito que é importante para nós no estudo da cinemática é o conceito de trajetória. Pessoal, o que é a trajetória de um ponto material? A trajetória seria o caminho seguido pela partícula em relação ao referencial, né? Ou o conjunto de posições que a partícula ocupa em relação ao referencial. Observe, a trajetória também depende do referencial adotado. Observe que para esse garoto que está dentro do ônibus, dentro do caminhãozinho, essa bolinha ela vai cair em linha reta. Para esse garotinho que está aqui dentro, essa bolinha cai em linha reta, né? Enquanto o ônibus se movimenta. Por quê, pessoal? Porque a bolinha ela é solidária com o ônibus. Se o caminhão, melhor dizendo, está se deslocando 80 km por hora, nesse sentido, para a direita, em relação a esse garoto, essa bolinha ela viaja 80 km por hora. Então, quando a bolinha é abandonada do teto do ônibus, ela continua em movimento na direção horizontal. Você vai falar, poxa, professor, mas tem a força gravitacional puxando ela para baixo. Então essa bolinha vai apresentar 2 movimentos simultâneos e independentes. Ou seja, em relação ao garoto que está dentro do caminhão, a bolinha cai em linha reta. Para uma pessoa fora do caminhão, a bolinha descreve uma trajetória parabólica, né? Ou seja, o tipo de trajetória
que a partícula descreve depende do referencial adotado. A trajetória de uma partícula requer um referencial. Olha lá, ó. Essa trajetória descrita pela bolinha enquanto o caminhão se movimenta, essa trajetória ela é vista para quem está fora do caminhão. Para o garoto que está dentro do caminhão, para quem está fora do carrinho, a trajetória da bolinha é um arco de parábola. Para o garoto, observe o desenho. Para o garoto que está dentro do caminhão, a trajetória é uma reta. É uma reta para o garoto. Viu? Ou seja, o tipo de trajetória que a partícula descreve depende do referencial adotado. Beleza? Depende do referencial adotado. E o outro conceito que é importante para nós, na cinemática escalar, é o conceito de velocidade média, que nós já estudamos em nossas aulas presenciais. O que é a velocidade escalar média? Pessoal, a velocidade escalar média é a rapidez com que a partícula se desloca no intervalo de tempo. Ou seja, matematicamente falando, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Ou seja, a velocidade escalar média é o deslocamento escalar, efetuado pela partícula, em média, no intervalo de tempo. Né? O que é a velocidade escalar média? É o deslocamento escalar, efetuado em média, no intervalo de tempo, ΔS sobre ΔT. É a variação de espaço ocorrida em média no intervalo de tempo. Olha lá. Bom, se o deslocamento escalar é positivo, ou seja, se a partícula se movimentar no sentido da trajetória, a gente diz que o movimento ela é progressivo, sua velocidade é positiva. Se a partícula se movimenta em sentido contrário à orientação da trajetória, o ΔS é negativo, sua velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, né? Retrógrado. Outro detalhe, pessoal, que nós vimos em nossas aulas presenciais. É muito comum, né, em questões de cinemática, é muito comum o texto fornecer para a gente a velocidade em km por hora e pedir a resposta em metro por segundo, ou me fornecer a velocidade em metro por segundo e pedir a resposta em km por hora. Como eu transformo a velocidade de km por hora em metro por segundo? Muito simples, olha a regrinha prática. Para eu transformar a velocidade de km por hora em metro por segundo, é só dividir por 3,6. De km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Cuidado, pessoal, essa relação dividir por 3,6 e multiplicar por 3,6, ela só é válida quando eu quero transformar a velocidade de km por hora em metro por segundo, ou de metro por segundo em km por hora. Tá legal, pessoal? Nada demais. Nós já vimos essa matéria em nossas aulas presenciais. Vamos fazer uma revisão rápida. Bom, vamos fazer uma questão como exemplo, uma questão bem básica. Questão número 1. Na questão número 1, o texto diz o seguinte: na figura estão representadas as posições de um carrinho em diversos instantes ao longo de uma trajetória retilínea. Na figura estão representadas as posições de um carrinho em diversos instantes ao longo de uma trajetória retilínea. Está aqui, ó. Ou seja, no instante zero, né, no instante t, no tempo t igual a zero, o carrinho está na posição -2. Né? Esse é o espaço inicial do carrinho, é o espaço que ele ocupa na trajetória no instante zero. No instante 1, o carrinho está na posição 0. No instante 2, o carrinho está na posição 3. No instante 3, o carrinho está na posição 6. Observe, pessoal, que o carrinho ele está se movimentando no sentido da trajetória. Então, o movimento dele é progressivo. Questão bem básica. Ele pede, determine o espaço inicial do carrinho. Pessoal, o que é o espaço inicial? É o espaço que o carrinho ocupa no instante t igual a 0. Ou seja, no instante t igual a 0, o carrinho está na posição -2. Esse é o espaço inicial do carrinho. S0. O S0 é -2. Depois ele pede qual é o espaço do carrinho no instante 1. Pessoal, no instante 1, se você olhar para o desenho, no instante 1, o carrinho está na posição 0, o S vale 0, o espaço que ele ocupa na trajetória vale 0. E depois ele pede qual é a variação de espaço do carrinho entre os instantes 0
0 e 3. Como é que eu calculo a variação de espaço? O ΔS. Pessoal, a variação de espaço é o espaço final. Ó, no instante 3, o carrinho está na posição 6. E no instante 0, melhor, no instante 0 aqui, ó. No instante 3 está na posição menos 2. Como é que eu calculo o ΔS? É S menos S0. Vai ficar 6 menos 2. Menos vezes menos dá mais. 6 mais 2, o deslocamento do carrinho, 8 metros. Tá legal? Então vamos lá. O espaço inicial é o espaço do carrinho no instante 0. De acordo com o desenho, no instante t igual a 0, o carrinho está na posição menos 2. Esse é o espaço inicial do carrinho, menos 2. Né? O espaço do carrinho no instante 1. Ó, no instante 1, o carrinho está na posição 0. Está aqui, ó. No instante t igual a 1, o espaço do carrinho é 0, ou seja, o carrinho está na posição 0. No instante t igual a 3, qual é o espaço que o carrinho ocupa na trajetória? Ó, no instante 3, ele está na posição 6 metros, né? No instante 3, olha para a tabela. No instante 3, o carrinho está na posição 6 metros, tá vendo? Olha lá, no instante 3, ele está na posição 6. Então, qual é a variação de espaço? É o espaço final menos inicial. Nesse intervalo de tempo, entre 0 e 3 segundos, o carrinho saiu da posição menos 2 e foi para a posição 6. Como é que eu calculo ΔS? ΔS, a variação de espaço, é o espaço final menos o espaço inicial. Menos vezes menos dá mais. 6 mais 2, 8. ΔS é 8 metros. Ou seja, o deslocamento do carrinho, 8 metros. Nada demais. Vamos para a questão número 2. Calma aí. O espaço de um móvel varia com o tempo, conforme indica a tabela. Abaixo. Olha lá. Vamos ver a tabela. O tempo é medido em segundos, o espaço é medido em metro. Ó. No instante 0, o carrinho está na posição 6. No instante 1, 1 segundo, ele está na posição 8. No instante 2, o carrinho está na posição 0. No instante 3, ele está na posição 12. No instante 4, que isso, rapaz? 4, ele está na posição 10. Desculpa, pessoal. No instante 5, ele está na posição 8. E no instante 6, ele está na posição 6. Aí ele pergunta, determine a variação de espaço entre os instantes 1 segundo e 3 segundos. Ó, no instante 1 segundo, o carrinho está na posição 8. No instante 3 segundos, ele está na posição 12. Pessoal, como é que eu calculo ΔS? A variação de espaço é o espaço final, 12, menos o inicial, que é 8. Então, o ΔS aqui, ó, 12 menos 8, 4 metros. Depois, qual é a variação de espaço entre os instantes 1 e 5? Vamos lá. No instante 1, o carrinho está na posição 8. No instante 5, o carrinho está na posição 8 de novo. Então, a variação de espaço, espaço final, espaço no instante 5, menos o espaço no instante 1. 8 menos 8, 0. A variação de espaço pode ser 0? Pode. Por quê? Porque é uma grandeza algébrica. Depois, determine a variação de espaço entre os instantes 3 e 6. Olha lá, no instante 3, o carrinho está na posição 12. No instante 6, ele está na posição 6. Então, qual é a variação de espaço do carrinho? É o espaço final menos o inicial. 6 menos 12. 6 menos 12 vai dar menos 6. Então, vamos lá. A variação de espaço entre os instantes 1 e 3. Ó, no instante 3, ele está na posição 12. No instante 1, ele está na posição 8. Então, a variação de espaço, 12 menos 8, 4 metros. Depois, na letra B, ó, a variação de espaço entre os instantes 1 e 5. No instante 1, ele está na posição 8. No instante 5, ele está na posição 8. A variação de espaço, 8 menos 8, vai dar 0. Depois, entre os instantes 6 e 3. Melhor, 3 e 6. O espaço final, 6. Espaço inicial, 12. 6 menos 12, menos 6. Viu? Menos 6. Nada demais. Né? Bom, vamos analisar agora uma outra questão bem básica. Né? Ele botou assim, para responder esta questão, use o código seguinte. 1, 2 e 3 estão corretas. 1 e 3 são corretas, 1 e 2 são corretas. Somente a 1 está correta. Né? Somente a 1 está correta. Tranquilo?
Somente a 1 está correta. Só um minuto. Pessoal,